Bora lá, seja todo mundo bem-vindos ao 27º episódio do podcast do Engemori Podcast. Engemori Podcast é um episódio que a gente fala muito da construção civil e do mercado imobiliário, mas de vez em quando eu trago pessoas que são do meu círculo de amizade, pessoas que eu entendo que eu deveria trazer para trocar as minhas ideias, né? Então, Elias, nosso mestrão do jiu-jitsu lá, não tinha como te deixar de fora para a gente trocar essa ideia, porque Boa. eu sou um cara que eu defendo muito a ideia de praticar o Gil, né? Então, te trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Os nossos ouvintes e quem está nos assistindo é o pessoal muito mais de obra e mercado imobiliário, mas tem muita gente que diz assim, Luiz, convida as pessoas que tu quer, porque quem gosta do teu podcast vai gostar de qualquer episódio. Então, o Elias é um cara que eu já queria ter colocado esse material na internet, então hoje é a nossa tarde de falar de jiu-jitsu aí. Seja bem-vindo ao nosso Engemori Podcast. Show. Boa tarde, sou Elias, né? Então eu tenho a Escola de Jiu-Jitsu Aliança Americano, já dou aula aqui em Lajeado há alguns anos, sou formado em Educação Física também, e a gente trabalha com o ensino de Jiu-Jitsu aí desde crianças de 4 anos de idade até adultos aí, a gente tem alunos lá com 66 anos, 68 anos de idade. Então, a gente vem da máxima dentro da Aliança que a gente acredita, né, que o jiu-jitsu tem algo de bom para todo mundo na sociedade. Então, basta você se permitir conhecer, viver a experiência de uma aula e tirar suas próprias conclusões aí. Esses dias eu vi acho que foi o Muzi, aquele médico, falando, e eu concordo, cara, e ele falou assim, o jiu-jitsu para mim é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Por que, Elias? Por que o jiu-jitsu hoje, das artes marciais e talvez da grande maioria dos esportes, é um esporte em que os empresários, os gestores, né, essa galera que lida mais com a pressão, com gestão do dia a dia, por que a galera está procurando esse tipo de atividade? Boa, essa pergunta é legal. É uma pergunta que eu também gosto de fazer bastante para o pessoal que eu trago lá na academia também, para fazer seminários, né? E acredito que é justamente pela forma que o jiu-jitsu ele se desenvolve durante a luta, né? Então, ele se aproxima muito mais da realidade de outras artes marciais, no sentido que, por exemplo, uma luta de jiu-jitsu ela é contínua, ela não vai parar. Né? É diferente, por exemplo, vamos usar o judô aqui, né? Não que o judô não seja uma boa arte marcial, é muito boa também, né? Mas dando um exemplo, a luta começa em pé, tu, né, faz uma queda, ela para, né? Ela volta em pé de novo. E a gente sabe que, por exemplo, a vida real não é assim. O problema vai continuar até tu resolver ele. Então, por exemplo, o jiu-jitsu derrubou o cara, a luta continua até tu desistir, né? E também tem uma outra coisa muito legal, que é, por exemplo, tu é sempre responsável pelos resultados dos teus atos, né? Não tem como tu delegar a culpa para uma terceira pessoa. O que é a vida do empresário, como tu falou, né? Tipo, não tem, se tu tomar uma atitude errada, não tem como tu pegar e jogar a culpa no teu funcionário, de um negócio mal feito, de uma compra mal feita. Não, a responsabilidade é tua. Assim é no Gil. Por exemplo, eu empurrei o cara, botei a mão no peito dele, eu vou tomar uma chave de braço. Eu sei que a conta em risco ali, o resultado é por minha conta. Então, acho que isso é mais um motivo, né? Que a gente chama, no mundo da luta, no mundo dos negócios, a accountability, né? Que é a responsabilidade sobre os teus atos, tu pagar o preço sobre os teus atos e tuas decisões. Acho que é mais ou menos isso. E os benefícios, né, cara? A gente tem muito essa questão da concentração, do foco, da disciplina, né? Eu vejo o jiu-jitsu algo que tu tá ali muito concentrado, né? Não é às vezes que nem uma academia, que tu pega um peso, tu solta, tu vai no banheiro, tu tá olho com olho, né? Olho por olho ali, é 2 minutos, é 5, é 7, é 10 minutos, muitas vezes olho por olho com alguém muito próximo desse alguém, então o foco é muito grande, né? A concentração é muito grande, e a impressão que eu tenho, ao menos eu tô há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, tu replica isso pro teu dia a dia, né? Na empresa, num funcionário. Eu noto que hoje, quando eu paro para falar com alguém, com um colega nosso aqui, eu realmente paro, eu tiro esse tempo. Então, parece que esses benefícios vêm dali também, do dia a dia, da atividade do jiu-jitsu, sabe? Então... a gente te ensina até a respirar, né? Então, eu acho que é um paralelo para a vida, né? Sim, Esses dias eu brinquei, a partir do momento que tu começa
a praticar essa arte marcial, e aí tem um cara de 130 quilos sentado na tua cara, tu começa a entender que, cara, lá fora, na vida real, não tem nenhum problema lá na minha empresa que possa ser pior do que esse cara sentado na minha cara com 130 quilos, porque tu não consegue respirar, né? Então tu começa a trazer essas questões de dentro do tatame para fora, e aí tu começa a olhar os problemas com mais tranquilidade. O problema que era grande antes começa a ficar pequeno, né? Eu trago muito esse paralelo para a vida real, e acho que é um pouco isso, né, Elias? Tu tentar manter a calma, como tu falou, e raciocinar, né? Achar sempre a saída sem agir, né? O próprio é um mantra da academia, né? Não agir pela emoção e sim pela razão, a gente fala muito, né? Porque tudo que tu usar pelo instinto no jiu-jitsu ou na vida, tu vai caminhar pro caminho errado. Então, tu manter a calma ali, claro que isso leva muito tempo, né? E isso vai ser para sempre assim, né? Não pensa que, às vezes a galera se cobra, não pensa que, pô, porque eu vou dar 2 exemplos aqui, né? Fazendo a analogia do tatame para a vida. Não pensa que, por exemplo, o cara que treina há anos, que é um faixa preta no jiu-jitsu, quando ele tá tomando uma massa ali de um cara superior a ele, não pensa que ele não fica na cabeça dele, cara, eu vou bater, eu vou virar de costas, o cara vai me finalizar, eu vou desistir. Não, ele pensa isso também, ele fica fazendo uma negociação com a cabeça dele o tempo todo. É difícil para todo mundo, sabe? Tu sempre vai ter alguém que é melhor do que tu. Assim como, por exemplo, no mundo do business, não importa, por mais que o cara, pô, tem 20 ou tem 30 anos, né? Por exemplo, vai ter agora até daqui uns dias aí a palestra do Teva, né? Não pensa que o cara que nem ele, que tem muita experiência em negociação e vendas, não vai ter algum problema ali que ele também vai se ver estreito, né? Por mais que tu tenha décadas de experiência, tu também vai chegar alguém, sempre vai ter alguém melhor do que tu. Ou vai ter uma negociação que vai exigir 100% de ti, ou até mais de 100% da tua capacidade mental, de tu manter a calma, de tu pensar. Às vezes, pô, tem aquele cliente ali que é um pé no saco, às vezes tu fica ali, tem que manter a calma até tu conseguir contornar, concretizar a venda, fazer tudo aquilo ali, manter a calma, às vezes respirar, engolir 1 ou 2 sapos e tal e tal. Então, isso é para todo mundo, né? Por mais experiência que o cara tenha, seja 1 ano ou de décadas, acontece. Sempre vai ter alguém que vai te fazer dar o teu máximo, né? Eu noto a questão da desistência, Elias, porque assim, ó, na nossa vida, né, tu desiste a todo momento, né? Ah, vou acordar agora, tocou o despertador, tu bota um soneca, tu tá desistindo de levantar. Ah, eu preciso comer, almoçar de meio-dia, mas eu tô um pouco cansado, vou fazer alguma coisa, não vou almoçar, tá desistindo. Eu noto que no jiu-jitsu, nessa arte marcial menos, tu aprende a não desistir tão fácil, porque tu tá numa situação ali em que tu tá negociando contigo mesmo essa desistir. Cara, vou desistir, vou bater, ou eu vou tentar um pouco mais aqui, daqui a pouco eu mudo a posição, consigo sair, consigo me colocar numa situação melhor. E aí tu, de novo, tu sai do tatame, tu vem pra vida real, a desistência fica mais difícil, ou seja, no dia a dia tu tende a não desistir muito das coisas que antes talvez no teu dia a dia tu estaria desistindo de ligar para um cliente, de ir para a obra resolver um pepino, de na segunda-feira ter que chamar alguém para demitir. São todos problemas que às vezes tu vai postergando, vai jogando para frente, vai desistindo. E ali não, porque se toda vez tu pensar em desistir, tu desistir, poxa, tu vai sair dali um derrotado toda vez. Então, O ego pesa, o né? ego pesa. Então, eu vou te fazer uma pergunta que daqui a pouco muitas pessoas devem fazer, né? Elias, por que que hoje eu deveria começar a fazer um esporte, uma arte marcial como o jiu-jitsu? O que que ele traz para mim? Como é que você é beneficiado? Quais são os benefícios? O porquê essa galera que normalmente e cada vez mais lida com problemas e problemas sérios, por que essa galera está procurando esse tipo de esporte? Qual é o benefício, né? Me convença a começar jiu-jitsu hoje, por exemplo. Então, depende muito do público, né? Vamos lá, vamos pegar, sei lá. Só te interromper, desde criança, Isso, mulher e homem adulto, né? beleza. Acho não, acredito que o grande mal da sociedade hoje é a ansiedade. Então, vamos lá, se a gente vai falar que a maioria das pessoas vem buscar é para controle, para diminuir a ansiedade, e junto com a ansiedade a gente pode jogar outros sentimentos, como depressão, como medo, como nervosismo, como pô, o estresse do dia a dia do trabalho. Então, o medo, assim, para as crianças, né? Aquele medo de daqui a pouco sofre o bullying do coleguinha na escola. As crianças também muita ansiedade hoje, né? Excesso de tela, excesso de informação,
falta de atividade física, não vai para a rua mais brincar como a gente era antigamente, fica muito tempo no sofá, muito tempo na TV, né? O adulto, hoje, a maioria das pessoas trabalha, né, uma boa parte do dia ou o dia inteiro sentado, então não tem mais aquele contato de sair na rua, de andar, de fazer atividade física no trabalho, né? É um trabalho todo sentado, que exige muito mais hoje da parte mental do que da parte física propriamente dito. Então, o jiu-jitsu entra aí para essas pessoas como uma válvula de escape do estresse do dia a dia, da ansiedade, para as crianças também, para desenvolver essa confiança, essa autoestima, não que para os adultos também não seja, mas assim que a gente vê mais os pais buscando é para isso. Tem também, às vezes, pai e mãe que vem buscar para a criança, por exemplo, que está sofrendo bullying na escola, que acontece muito, né, para disciplina, né? Pô, tem estudos assim que dizem que, cara, exercício físico para criança melhora até as notas na escola, né? Porque ajuda na disciplina, na concentração, o foco, e isso para o adulto também, né? E para a mulherada, defesa pessoal, né? Como eu falei também, ansiedade, melhorar a confiança, poder sair na rua de cabeça erguida. Acho que isso entra muito também na questão da mulher se sentir empoderada. Não é só a equiparação salarial, ou ela ter um cargo o mesmo que o homem tem na sociedade, isso também é importante, mas a mulher, ela poder andar na rua, poder ir no supermercado, ela poder descer numa garagem, no estacionamento, no shopping, no prédio dela, se sentir segura, confiante, poder andar na rua sem sentir medo, sem daqui a pouco, né, não que a gente vai procurar o conflito, mas sim precisar ficar desviando, evitando lugares por ter medo de poder acontecer alguma coisa, né, que muitas vezes é por ela andar de cabeça baixa, cabeça, né, não olhar para frente. Então, acho que é muito isso, sabe? Pô, só o fato de tu poder andar na rua de cabeça erguida, né? O próprio livro do Jordan Peterson fala de uma das regras da vida, tu andar de cabeça erguida, né, e o ombro para trás, já vai mudar totalmente, né? A tua postura, como as pessoas vão te enxergar na rua. Só que isso não é não é do dia para noite, né? Isso é tempo que vai sendo construído, né? Essa confiança tanto nos adultos quanto nas crianças, né? E não é, porque esses dias a gente... Tem um amigo meu que começou e foi muito nítido. Eu vi... Ele tá na 14ª aula, 15ª aula, sei lá. Ele fez 20 aulas, né? Que é pouco, né? Sim. Pra ganhar o primeiro grau. Não ganhou nem o primeiro grau ainda. 30 aulas são na 30. branca, né? Ele tirou uma foto com o filho e eu notei a postura dele, eu notei a postura de ombro e cabeça erguida. Quando tu fala, Elias, e eu preciso deixar claro para as pessoas aqui, né? Quando tu fala, a criança tá sofrendo... Os pais vêm procurar a gente porque a criança está sofrendo bullying na escola. Isso não quer dizer que a criança vai para a escola, vai bater nos colegas que estão fazendo bullying com ele. Não, ela vai saber dizer não, vai saber se posicionar, vai saber, né, conter a reação. A postura dela, eu noto que a partir do momento que ela entende que ela consegue se defender fisicamente ali, a postura dela muda, o olhar dela muda, a presença dela, a presença da criança perante aos coleguinhas que faziam bullying muda. Sim. Né? Então, assim, ela deixa de ser uma presa fácil. Ela deixa de ser uma presa fácil. E isso Exatamente. Não só para a criança, a mulher a mesma coisa. Isso. Né? Essa questão de saber, de ter essa autoconfiança. Olha, se alguém vier me abordar aqui ou me roubar alguma coisa, eu sei ao menos empurrar o cara, e se eu tiver que sair correndo, eu vou sair correndo. Perfeito. Porque eu estou acostumada a fazer isso lá nos treinos. Né? Então, eu noto que tem muito dessa coisa... de se sentir confiante, preparado. Eu não estou dizendo que preparado para uma briga na rua, porque hoje em dia nem tem mais briga, né? Hoje em dia a galera puxa a arma e sai atirando. Mas eu noto assim, a tua postura, a tua presença, o jeito que tu te porta é diferente. Quando tu te conhece, eu digo assim, eu comecei a conhecer o meu corpo depois que eu fui fazer jiu-jitsu. Eu fui pra academia agora, eu tive que voltar a fazer academia, reforço, porque tenho muita dor. Só que é engraçado, tu fica 1 hora fazendo academia, não sai uma gota de suor. Tu vai treinar o jiu-jitsu, cara, tu sai molhado, encharcado. Então, assim, é uma baita de uma atividade a atividade física que mais seca que eu conheci na minha vida. Eu tô pesando 67 quilos, coisa que fazia 1000 anos que não pesava, né? Então, essa questão da criança ali, cara, para mim é muito forte. É muito inteligente do pai e da mãe olhar para isso e colocar essa criança nesse ambiente. A gente tanto fala de ambiente, né? De ambiência, que o ambiente muda. E ali na tua academia, na rede da Aliança, tem um ambiente muito bom.
tem um ambiente de respeito, tem um ambiente de coleguismo, tem um ambiente de que o mais graduado tem paciência, quer ensinar Sim. o que está começando, tem a metodologia de vocês, né? Mas o que me deixa mais feliz é ver a questão, né? A Ana, a minha namorada, a Ana começou a fazer jiu-jitsu, eu notei claramente nela a postura que ela tem muitas vezes no momento em que ela ficaria com medo, tem um cara vindo ou descendo numa garagem de shopping. Hoje a Ana já é outra postura, ela já olha, ela já sabe para onde ela olha, já não tem tanto medo. Me parece que se alguém vier ali, ela sabe o que fazer, ou ela daqui a pouco ela vai gritar e vai chamar a polícia, Sim, não a pessoa sei. fica mais ligada, né? Fica mais Fica mais ligado, não atenta. sei. Mas vale como tu falou do ambiente, né? Isso mudou muito. As pessoas... E toda semana a gente recebe alguma mensagem, assim, tipo, eu queria treinar, por exemplo, começou agora, essa semana começou um médico lá a treinar. E aí a objeção dele de treinar era justamente o medo de se machucar, né? Não que a pessoa tá livre totalmente de se machucar treinando jiu-jitsu. Não tem, pode acontecer. Eu sempre falo, o cara se machuca correndo na rua sozinho, como é que não vai se machucar fazendo esporte de contato? Mas é que as pessoas têm essa imagem do jiu-jitsu ou viver uma experiência negativa em outro lugar, ou muito tempo atrás, um amigo, a própria pessoa viveu uma experiência negativa, né, de chegar num lugar e ser, vamos dizer assim, jogado no meio de todo mundo, né? E toda semana a gente recebe alunos novos com esse relato. E as pessoas têm essa ideia de que é uma academia de luta, né? Não, a Aliança é uma escola de jiu-jitsu, né? Então, como tu falou, tem todo um processo de quando o cara vai entrar lá, vai receber, né, aula introdutória particular, vai para a turma de iniciante, vai ficar 60 aulas sem lutar, aprendendo a técnica, preparando o corpo dele. Outra objeção, às vezes a pessoa, tipo, eu preciso perder peso para começar a treinar, eu preciso ir para academia para daí começar a fazer jiu-jitsu. Não, o jiu-jitsu já vai te preparar, já vai te dar todo esse condicionamento físico, já vai te ajudar nisso. Tu não precisa fazer nada, não que não seja bom, é bom como tu falou, mas tu não precisa ter que estar fazendo isso para daí começar, não. Isso é só uma objeção, às vezes, que a pessoa tem, né? E como tu falou, esse ambiente é algo que o Fábio Gurgel teve essa ideia lá, né, 30 anos atrás, quando começou a fazer a metodologia da Aliança, a ver que, hoje o jiu-jitsu ele é voltado para aquele cara que nem tu, aquele cara que tem filho, que tem uma família, que ele quer o jiu-jitsu como uma qualidade de vida, como um lifestyle, que ele quer um ambiente onde ele e o filho dele frequentar junto, ele e a mulher dele, vai a família toda junto. Não é aquele ambiente para aquele cara casca grossa, aquele cara bruto que vai lá e quer se quebrar, que vai fedendo o kimono, que é um ambiente sujo, que é um ambiente com aquele cheiro de suor ruim. Não, e isso já foi, isso foi os anos 90 no jiu-jitsu. Hoje mudou completamente. Tem o treino pro cara que quer ser casca grossa, o cara que quer treinar mais pesado. Tem um horário para esse cara, tem um horário para iniciante, tem um horário para mulher, tem um horário para criança de 4 anos, tem um horário para criança de 14 anos, tem horário para todo mundo, tudo dividido. Então, para cada um que tem o seu objetivo. Então, isso é legal. Aí tu consegue fazer que o jiu-jitsu seja praticado por todo mundo. Indiferente se o cara, né, tem, como eu falei antes, 60 anos ou o cara tem, né, 20 anos de idade. São objetivos e corpos e pensamentos totalmente diferentes. Né? O que o cara de 20 vai fazer não é o mesmo que um cara de 60. Mas todo mundo consegue treinar graças à metodologia, né? E a forma que a gente ensina o jiu-jitsu. E a facilidade, né, Elias? Como é que funcionam os horários lá? Porque uma coisa que me chamou a atenção na época, eu venho do tênis, né, do kart, enfim, outras atividades, do futebol, então ainda mais. Poxa, para ti jogar um tênis ou jogar um futebol, tu tem que marcar quadra, tu tem que falar com o cara, tu tem que juntar 10 pessoas, ou uma, ou duas, ou 4, enfim. É sempre muito mais difícil, né? Eu ia andar de kart, tinha que ir para outra cidade, carregar kart, arrumar kart, descarrega, é muito legal, é outra história. Mas o jiu-jitsu não, ele tem ali, sei lá, 5 ou 6 horários por dia, eu jogo meu kimono no carro, se dá, eu vou no aplicativo, marco presença. Então explica pra galera como é que funciona essa questão dos horários, né, pra te poder frequentar lá, que é muito legal. Só não vai se tu não quer, porque tem 6 da manhã, tem meio-dia, tem de tarde, tem de tardinha, tem 9 horas da noite. Como tu falou, justamente para quebrar as objeções, né? E a gente entende, que a gente falou, cada pessoa tem uma rotina, né? Hoje eu estava falando até com um aluno, que até pro próprio Cris, né? Que tem cara que é inegociável. Depois das 6 horas da tarde eu quero estar em casa com a família, eu quero jantar. E é o cara que vai ir às 6 da manhã, que ele vai ir ao meio-dia, que ele vai às 10 da manhã.
E aí tem aquele cara que só vai poder treinar de noite. A gente tem hoje horário, tem horário que a gente abriu às 21 horas, que a gente achou que não ia dar e tá sempre cheio, Eu vi. né? Então, tem que atender todo mundo. Hoje a necessidade, né, até do mercado, né, qualquer mercado, né, tu tem que se adaptar de acordo com a necessidade do cliente. E é isso que a gente entende. Daqui a pouco a gente vai estar, sei lá, abrindo horário meia-noite. Pode ser? Talvez, sei lá. Se tiver necessidade, começar a ter procura, a gente vai atender. Assim como as academias. Tem academia 24 horas, né? Claro que ele é diferente. Mas o que é legal, tem todos os horários. E assim, naquele horário tu pode ir. Se não tiver mais nenhum aluno, o professor vai dar aula para ti. Recebe uma aula particular. Vai receber quase como se fosse uma aula particular, que a aula particular hoje tem um valorzinho ali legal. Então, às vezes, até é bom tu procurar uma aula que não tem ninguém. Já tem aula particular. Mas olha só, Boa. Eu acho muito legal a história do jiu-jitsu. Eu acho que não precisa aprofundar muito, mas eu queria se a galera entendesse da onde veio o jiu-jitsu pro Brasil. Né? Essa história é muito legal, cara. Então, o jiu-jitsu veio através, né, primeiro, bem rapidão, então vamos resumir aqui, né? Antigamente no Japão, foi proibida as artes marciais que eram usadas para combate, né, corpo a corpo, e o jiu-jitsu era uma delas. Então, os grandes mestres, né, de samurais que treinavam jiu-jitsu, enfim, espadachins e tudo mais, eles tinham algumas opções, ou ficar no país deles e não praticar mais a arte marcial, ou, né, continuar praticando no país e serem preso, ou sair do país e começar a difundir a arte e tentar viver dela em outros lugares. Até foi aí que foi criado e desenvolvido o judô. O judô é uma arte marcial que foi desenvolvida como uma ferramenta de educação. Tanto que o judô ele não é voltado para a defesa pessoal, ele é uma ferramenta de educação que foi desenvolvida. E aí, bem resumido, tá, galera? Então, e aí o jiu-jitsu começou a peregrinar pelo mundo todo, até que o jiu-jitsu já tinha vindo para o Brasil antes de Conde Koma, mas o Conde Koma foi o cara mais assim notável que ficou realmente no Brasil e começou a difundir o jiu-jitsu no Brasil. E aí ele ensinou, conheceu, aliás, o Gastão Gracie, que era o pai do Hélio Gracie, o pai do Carlos Gracie, o Carlos que é o irmão mais velho do Hélio. E aí o Gastão trocou, através de o Gastão Gracie era um comerciante em Belém do Pará, trocou através de serviços que o Conde Koma ensinasse os seus filhos jiu-jitsu. E ele ensinou o Carlos e o Hélio. E aí depois, em 1929, se eu não estou me enganado, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, foi onde começaram a desenvolver o jiu-jitsu. E o Hélio Gracie, como ele era muito franzino, muito magricelo, mas também era um cara forte, ele desenvolveu algumas alavancas diferentes no jiu-jitsu. Aí por isso que o jiu-jitsu vem com esse nome de Brazilian Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu brasileiro, Ele já existe muito antes, 2, 3 mil anos atrás, não sabe exatamente o ano que foi desenvolvido, Até porque tem várias vertentes de jiu-jitsu, assim como o Kung Fu, Então, ali com a família Gracie, eles foram quem mais, assim, disseminaram o jiu-jitsu pelo Brasil e pelo mundo. Por isso que recebeu o nome brasileiro, até queriam que fosse Gracie Jiu-Jitsu, era para ser na época, acabou não sendo. E aí, onde entra a aliança na parte, O Carlos e o Hélio tiveram muitos filhos, como lutadores, enfim, e um deles que era um dos caras mais, assim, importantes da época, que mais tinha um destaque no mundo marcial, que era o Rolls Gracie, que desenvolveu até, inclusive, outras variantes do jiu-jitsu, como sem o kimono também, que ele difundiu bastante na época. Ele formou alguns faixas pretas, que um deles foi o Romero Jacaré, que aí entra o Romero Jacaré como um dos fundadores da Aliança, Então, aí depois o Ross faleceu muito jovem, com um acidente de asa delta, e aí o mestre Jacaré foi dar aula na academia dele sozinho. Foi aí que daí um dos primeiros alunos que ele recebeu foi o Fábio Gurgel Gigi Paiva, com 14 anos de idade. Aí ali com 18, 19 anos ele formou o Fábio e o Gigi a faixa preta. E aí eles, cada um tinha só a equipe de jiu-jitsu, Cada um tinha sua academia. O Fábio tinha a dele e o Jacaré tinha a dele e o Gigi tinha a dele também, tudo no Rio de Janeiro. Só que acontecia que eles iam para os campeonatos e acabavam se enfrentando nos campeonatos, um lutando contra o outro, mas eram todos amigos, os alunos treinavam entre si. E aí em 93 eles têm uma ideia de formar uma equipe única, onde todo mundo se colocasse embaixo dessa bandeira e todo mundo lutasse por essa bandeira para eles terem reais chances de disputar um campeonato e ganhar por equipe. E aí em 93 que é fundada
né, a Aliança, né, que hoje é a maior escola de jiu-jitsu do mundo. Em 93 eles fundam a Aliança. Aí, né, já começa em 94 os primeiros, aliás, em 96 os primeiros mundiais de jiu-jitsu. E aí a Aliança, depois, em 99, 2000, eles ganham o primeiro título mundial de jiu-jitsu. E aí hoje, né, a Aliança se torna a equipe com maior títulos mundiais, 14 vezes campeão mundial. Vale falar, né, que a segunda colocada, para o pessoal ter uma ideia, é a Gracie Barra, que tem 7 títulos, então seja metade. É para vocês verem o tamanho da proporção que se torna hoje. É uma escola que está localizada em 32 países, com mais de 300 unidades no mundo todo. Então é uma referência. Então é mais um motivo da galera vir treinar, porque gera esse network, né? Como vocês aquela vez foram para São Paulo, tu vai para lá, tu não precisa nem levar o teu kimono. Tu pode chegar lá, tu aluga um kimono, tu aluga faixa, tu treina uma Aliança, tu vai na Aliança lá em Orlando, no Bruno Malfacine, tu vai poder treinar jiu-jitsu lá. E aí tu vai pra Disney, tu pode, passar lá e treinar jiu-jitsu também, né? Tu vai lá pra Coreia, ontem eu postei até um vídeo da Aliança Coreia, cara, mais de 100 mulheres no tatame treinando jiu-jitsu lá. Aí tu olha assim, tipo, caraca, mano, o jiu-jitsu tá no mundo todo, então é legal, é network também, né? É network e relacionamento. Eu vou puxar 2 assuntos bem polêmicos aqui, tá? E eu quero ver a tua opinião. O primeiro é com relação a... Hoje em dia a gente tem, né, cada vez mais normal que a gente tem os esportes entrando ou sendo sondados para ser um esporte olímpico, né? Eu queria ver qual é a tua opinião sobre o jiu-jitsu um dia se tornar um esporte olímpico. Como o judô por exemplo. Olha, eu divido da mesma opinião que o Fábio, né? O Fábio explica isso muito bem, né? Muito melhor do que eu, mas o entendimento que ele tem, ele explicando, faz todo sentido. Se vocês vão parar para pensar hoje, vão ver se existe alguma academia de judô grande que tu conhece. Foram se acabando, né? Fora a Sojipa, que tu vai dizer, ali em Porto Alegre, não existe nenhuma aqui no Rio Grande do Sul, né? Agora tu vai olhar assim, não existe nenhuma academia de judô, acho que nem no mundo todo, do tamanho de uma academia, por exemplo, que tem na Aliança e Vila Olímpia com 800 alunos, né? Ou tu vai lá na Califórnia, na Aliança também em San Diego, que tem mais 600 alunos. Ou a academia do André Galvão também na Califórnia, que tem 1000 alunos. Cara, é muita gente. Não existe nenhuma academia de judô com sucesso igual às de jiu-jitsu. Por que isso? Sei lá, pode ser vários fatores. Pode ser que, como o esporte vira olímpico, ele acaba caindo muito na questão burocrática do governo. Daqui a pouco quem fica cuidando das regras, das normas, não é os próprios praticantes do esporte, que não tem a mesma visão. Não sei, pode ser por vários fatores, né? Enfim, mas não é só com o judô que a gente vê isso, né? O boxe, claro, o boxe tem muito mais visibilidade. Aquele boxe, né, que tu tá falando em altíssimo rendimento, mas se tu vai ver escolas de boxe, também tu não vê, assim, muitas, né? Nem sei te dizer, acho que aqui em Lajeado nem tem nenhuma, né? Talvez... Acho que de boxe não. Mas o que eu vejo a galera defendendo, quem é do esporte, defende que o jiu-jitsu não deve virar um esporte olímpico, porque a partir do momento que tu vira um esporte olímpico, quem começa a cuidar das regras, a gente falou, é lá o COI, o COAF, enfim. E aí tu pega um esporte que nem o jiu-jitsu, provavelmente quando virar um esporte olímpico, eles vão tirar fora alguns golpes ali, eles algumas coisas, vão mudar algumas né? regras, vão tirar a essência do esporte que é voltado para a defesa pessoal, que é uma luta progressiva, e vão fazendo ele se tornar muito mais um espetáculo atrativo para quem está assistindo, como foi com o judô, fizeram com vários golpes no judô, né? Por exemplo, eu não acompanho muito o judô, mas a gente vê que aquela queda que o João Derli fez, que ele se consagrou campeão mundial, né, que seria no jiu-jitsu a gente falar um double leg, que é agarrar as pernas e derrubar, foi proibido. Né? Daí tu olha assim, tá, mas é só queda, não pode abraçar a perna para derrubar? Não pode mais. Aí tu vai meio que castrando ali o esporte, tirando as coisas, tudo para ficar mais atrativo para quem tá assistindo. Sendo que quem está assistindo é praticamente só quem treina, né? É difícil uma pessoa que não treina judô ser um cara que assiste assiduamente o judô, ou o cara que não treina jiu-jitsu vai assistir uma luta de jiu-jitsu. Não vai assistir, porque não vai entender o que está acontecendo ali, né? É diferente, então, por isso que até é difícil ter um atleta profissional de jiu-jitsu, né?
Viver do jiu-jitsu, viver né? só de competir. De competir, né? Porque não é um esporte que muita gente quer assistir, né? Então não vai ter grandes patrocinadores e, consequentemente, não vai ter grandes bolsas, né? Ou pagamentos. Eu vejo que hoje em dia, para te viver do jiu-jitsu, tem que dar aula, né? Tem que trabalhar Como e dar aula. competidor, Só é trabalhar. difícil. Uma outra pergunta, que ela é polêmica, mas daqui a pouco alguém está assistindo e pensando, né? Cada vez mais a gente tem a questão dos gêneros, né? E homem, mulher, homem, né? Homossexual, enfim, transexual, enfim. Como é que o esporte lida com isso lá dentro, né? Mulher treina com homem, mulher treina com mulher, tem alguma coisa ali que, né? O homossexual pode, não pode, com quem ele treina. Eu imagino que tem gente assistindo com essas dúvidas e aí talvez a primeira vez que me passou pela cabeça em te perguntar isso. Então, treina todo mundo junto, né? Não tem problema nenhum. A gente só divide as turmas entre níveis. Iniciante, intermediário, avançado, né? O cara que quer competir. Então, é dividido. Então, tipo, se eu quero um treino mais duro, eu vou para uma turma de avançado. Mas isso, claro, não é tu entrar hoje e tu já querer ir para lá, não. Tu tem que passar por um processo, tem toda a jornada do aluno. Mas, por exemplo, a turma de iniciante, ela é composta tanto por mulher quanto por homem. Ponto. É isso aí. Diferente se ele se identifica como outra coisa, ele vai treinar naquela turma ali igual, né? Agora, na competição, aí sim, vai lutar mulher com mulher e homem com homem, né? De acordo com a faixa, com o peso, com a idade, e deu. É isso aí. Eu gostaria de falar para duas pessoas aqui, né? Para os pais, porque são para as crianças, e para as mulheres. Primeiro, o que eu noto das mulheres treinando com os homens, tá? Ao menos na aliança existe um cuidado especial. Não tem que ter um cuidado especial com a mulher. Mas toda vez que eu vejo as mulheres treinando com a gente lá, todo mundo que está ali treinando com a mulher tem um cuidado um pouco melhor com ela, né? Não é aquela brutalidade, aquela coisa. É mais uma questão do ambiente, tá? Talvez em outras academias seja diferente. Talvez em outras academias mulher nem treina com homem, né? Mas eu vejo que na nossa não tem distinção. Mulher treina com homem. Tem mulher que gosta de treinar com homem. Agora eu vi que tem mais mulheres, então até tá se criando turmas de mulheres, né? Onde eu acho que elas se sentem mais à vontade treinando com mulher, porque é um esporte de corpo a corpo. Mas tem muita mulher que é casca grossa, que eu vejo que as mulheres querem treinar com homem, né? Então, acho que a gente tem que deixar claro que ali não tem distinção de sexo, né? Esses dias, numa roda de amigos, a gente tava conversando sobre isso, tá? Mas e como é que funciona, né? Se, sei lá, um gay for treinar, ou uma mulher que gosta de mulher, vai ser tratado como normal, é que é igual isso? como todo mundo. Sei. É como tu falou, já respondeu tudo ali, ó, respeito. É um ambiente de respeito. E provavelmente ali, olha que louco, provavelmente ali vai ser mais bem aceito do que outros esportes, né? Porque ali já se tem essa coisa do eu acho que é muito da do cultura respeito, do lugar. Acho que acredito que todo esporte tu vai ter lugares que tu vai ter respeito, vai ter lugares que tu não vai ter. Acho que isso é de toda a sociedade, assim, né? Assim como, por exemplo, vai ter uma imobiliária que o cara não vai ser bem respeitado lá dentro e vai ter outra que vai ter. Aí isso parte das regras, dos princípios, né? Do ambiente onde a pessoa vai trabalhar também, né? Então, acho que isso é muito do ambiente. Qualquer esporte vai ter lugar onde a pessoa não vai ser respeitada e vai ter lugar onde ela vai ser respeitada. Aí, de novo, volta a questão da experiência, né? Daí, daqui a pouco essa pessoa vai num lugar onde ela tem uma experiência negativa, né? Por falta de respeito do lugar ou por falta da cultura do lugar não ser uma cultura forte, uma cultura trabalhada há anos. E aí ela sai com aquela experiência negativa, ela fala, não vai mais treinar jiu-jitsu porque, não vai lá fulano, porque, né, eu fui treinar jiu-jitsu uma vez e eu fui desrespeitado, eu fui treinar jiu-jitsu uma vez, eu me machuquei, eu fui treinar não sei o quê, e meu filho não sei o quê. Então, isso é muito da cultura do lugar. Aí, o ruim é que acaba todo mundo pagando o preço, né? Sim. Tipo assim, a pessoa teve uma experiência negativa há 10 anos atrás, ela continua replicando, né? Falando para as outras pessoas, e aí eu que não tenho nada a ver com isso, vou pagar o preço, né? Então, mas isso é em toda a área, né, cara? Isso é em toda a área. Tipo, esses dias eu fui operei o joelho agora, e aí eu tava falando com o médico também a mesma coisa. Ele disse, cara, tem gente que opera ali, tem uma péssima cirurgia,
Aí, às vezes, tu vai fazer a cirurgia e tu comenta com os amigos, vou operar o joelho. O cara assim, não opera, meu, porque, eu operei e fiquei pior, não sei o quê. Cara, experiência negativa, ou profissionais ruins. Ou não fez a fisioterapia que devia fazer. Ou profissionais ruins, isso tem em toda a área, em toda a profissão, né? Só que o que eu sempre digo, cara, faz uma aula, né? Se permite viver a experiência e tira as próprias conclusões. Quando tu chegar num lugar, indiferente se for jiu-jitsu, se for uma academia de musculação, se for teu filho fazer uma aula numa escolinha de futebol, se for fazer uma aula de natação, adulto, criança, o que for, faz uma aula experimental em qualquer lugar, conversa com as pessoas, procura referência no Google, procura avaliação dessa pessoa na internet, pergunta para alguém que já treina, até pelo Instagram, se tu não consegue encontrar a pessoa, como é que é e tal, para depois tu realmente te matricular, sabe? É um lugar onde tu vai ficar muito tempo da tua vida, ou onde tu vai levar o bem mais precioso, que é o teu filho, a tua filha. Então, vale a pena tu investir, tu pesquisar, quem é que é esse cara que vai dar aula, perguntar qual é a metodologia que tu usa. Diferente se for uma escolinha de futebol, se for natação, tu usa qual metodologia na natação? Do Gustavo Borges, então deve ser legal, porque, o cara foi medalhista, né, olímpico, o cara então tem todo um conhecimento, então, vai seguir ali, é legal, dá para acompanhar, e assim qualquer esporte, né, vou fazer uma aula de musculação, né, cara, vou malhar, eu vou olhar ali, esse ambiente dessa academia não é legal, cara, deve ter outra que me agrade, essa aqui é cheia de luz colorida, não gosto, eu quero uma academia mais, né, então, tem gosto para todo mundo, né, cara? Tem que fazer uma experiência e não julgar antes de conhecer, né? Ou, como é que funciona hoje lá na Aliança ali, essa questão do camarada ir lá e para ver se gosta ou não? Como é que é hoje a metodologia lá da Aliança? A gente agenda uma aula sempre, para adulto é uma aula particular, né? Então o adulto ganha uma aula particular, cortesia, a gente empresta o kimono, todo o material para ele fazer a aula. E aí, depois dessa experiência, ele, como eu falei, tira as próprias conclusões, se quer dar continuidade ou não. Depois vai para uma turma de iniciante. A criança já não, a criança ela já entra na aula coletiva já. Ela também tem uma aula experimental, gratuita, só que a gente entende que a criança ela precisa ter outras crianças junto para ela brincar, para ela se sentir acolhida, né? Porque o jiu-jitsu, a gente tem hoje 4 níveis de turma para a criança, então... Cada nível é ensinado de uma maneira diferente. Tipo, a gente vai pegar os Baby Eagle, que é as criancinhas de 4 a 5 anos. O jiu-jitsu ele é muito lúdico, 80% é lúdico. Aí a gente vai pegar ali que a gente chama o Little Eagle, que é as pequenas águias, que é de 6 a 8. Ele é 50% lúdico e 50%, né, mais técnico. Aí a gente vai pegar o Eagle Warrior, que são as criancinhas de 9 a 12. Ele já tem ali 30% lúdico, o resto é muito mais técnico. E a gente vai pegar os adolescentes, sabe? Ele tem uma brincadeira no final da aula para dar aquela descontraída, assim como que é com os adultos também. Então já é uma aula de adulto, né? Só que com adolescentes da mesma idade. Então é diferente. Então vai lá, faz. Só que a criança, acho que são 3 aulas, né? A criança precisa ter outras crianças para brincar. Todo mundo ganha uma aula cortesia. Aí o adulto, sim, ele matricula, daí ele ganha mais 2 aulas particulares. O adulto ganha 3 aulas particulares antes de entrar pra turma. Justamente para passar todo. Sabe o que eu acho legal? Hoje em dia, cada vez mais, os pais estão desconectados dos filhos, né? Os pais estão o dia inteiro trabalhando, os filhos estão na escola, de meio-dia almoça no restaurante, vai para casa, de noite quase não vê, a criança vai dormir às 9 horas da noite. Os pais estão cada vez mais desconectados dos filhos. E eu noto que no jiu-jitsu é um ponto de conexão de pai e filho. Pega a mãe e o filho. A mãe não joga futebol. A mãe às vezes não vai na natação. Ou o pai também não faz o mesmo esporte. No jiu-jitsu eu noto que ali é um espaço onde é que tu pode conectar com o teu filho. Primeiro, ele tá lá treinando com as crianças lá embaixo, tu pode estar treinando lá em cima com os adultos. Segundo, tu pode ter um tatame em casa e tá rolando com a criança em casa. Eu notei vários adultos e eu queria muito que os meus filhos fossem, né? O Arthur fez Gil com 5 anos, mas o Arthur é do futebol, ele fez 1 ano, foi pra cinza, logo quis sair. Mas eu bato na tecla, volta e meia com eles, de que um dia, com o tempo, eu acho que eles vão fazer. E eu vou ser muito feliz, por quê? Porque eu vejo que ali é um esporte onde qualquer um, ou pai ou mãe, filha ou filho, tu consegue criar um ponto de conexão
que hoje está cada vez mais difícil. É verdade. Né? Seja a criança lá embaixo com as crianças, a mãe lá em cima, ou o pai lá em cima e vice-versa, mas podem descer ali embaixo, podem fazer um rola, pode fazer um rola em casa, pode ir para uma competição. Brincar de luta, né? Brincar de luta. Então, assim, isso que eu acho legal, que eu não vejo em outros esportes, o pai tá junto com o filho. Eu não vejo. Porque ali, né, qual outro esporte que o pai pode estar praticando junto com o filho? Claro que no dia a dia das aulas lá não, né? Porque é adulto, criança separada. Mas me parece que no jiu-jitsu tem muito pai que busca ele como um ponto de conexão com o tempo filho, de qualidade, né? É legal isso. A gente tem, por exemplo, o Michael, né, que treina lá com a gente, ele é iniciante ainda, e o filho dele não tem idade ainda para vir pro tatame, né? Agora que ele vai fazer 4 anos, ele vai poder vir. Mas logo que ele começou, né, ele já estava empolgadaço, ele já comprou um kimono pro filho dele, já comprou o tatame em casa, primeiro ele botou o colchão, ele estava treinando no colchão, então isso é legal, porque eu sempre falo, toda criança gosta de brincar de luta, né? É natural do ser humano querer lutar, né? E outra, uma brincadeira de afeto, uma brincadeira que tu tá pegando, puxando, abraçando, né? Não então, é uma brincadeira tipo futebol que tu não te encosta. O nosso próprio amigo ali que tu falou antes, que é dos móveis, né? O Cris, esses dias eu comentei com ele, cara, é muito legal, ele tem, eu acho que um filhinho de 2 anos de idade, por aí. Né? Isso é muito legal tu brincar de luta com teu filho. Aí no outro dia ele me mandou uma foto da noite que ele botou uns tatamezinhos em casa e tava já brincando com o filho de lutinha. Então isso é muito gostoso, né? E cara, depois vai crescendo, vai indo junto, né? E aí tu vai também trabalhando a confiança, vai desenvolvendo um tempo de qualidade. É muito legal. E aí, como tu falou, é um lifestyle. Daí tem pai que vai pra campeonato. Aí, pô, luta pai e filho junto. Né? Então se prepara. Aí tá o filho lá vibrando pelo pai, torcendo, o pai tá lá. Então isso é muito massa. É muito legal. E cara, ali é um ambiente no dia que tu pode conectar. Eu sempre que eu posso, quem tá na minha volta, eu tento levar pro jiu-jitsu. Aqui dentro já 2, 3 que eu digo, ó, o primeiro kimono eu te dou, depois tu vai embora, porque eu sei o quão bem vai fazer para essa pessoa no dia a dia aqui dentro. Sim, vai então mais. sempre que eu posso puxar um pai, ou principalmente pai, bota a criança para ela se sentir mais segura com uma autodefesa, mulher também procura para te sentir mais segura autodefesa, mas esse ponto de conexão ali eu acho muito legal. E faz muito bem, como tu falou, o cara que é empresário, todo mundo deve treinar. Eu acho que quem tá ouvindo a gente tem que se fazer a pergunta seguinte, ó, cara, se o Elon Musk treina jiu-jitsu, aí às vezes o cara vai dizer assim, eu não preciso treinar porque eu tenho uma arma para me defender, não sei o que, não sei mais o que. Cara, se o Elon Musk treina jiu-jitsu, que eu sempre brinco com a galera, falo brincando, ele pode ali, sei lá, alugar uma Fórmula 1 e dizer assim, eu vou final de semana andar de Fórmula 1, eu vou não sei o que, eu vou esquiar na Suíça, eu vou... E o cara vai lá e veste um kimono e bota a cara dele no jogo ali, né? Que a gente chama skin in the game, arriscar a própria pele. Ele faz isso, então por que será que ele faz? Né? Porque o Joe Rogan, que é o cara que tem o maior podcast do mundo, treina jiu-jitsu da faixa preta. Porque o Zuckerberg treina? Porque esses caras todo mundo tá treinando? O que tem, será? Né? Tem que ter alguma coisa de especial, né? Pra mulherada aí, né? Porque a Gisele Bündchen treina jiu-jitsu, cara, entende? Faixa roxa, uma super modelo, entende? Que às vezes a mulherada diz, eu não vou treinar porque eu vou ficar com o corpo másculo, não vou treinar porque, olha pra ela, se vocês acham ela com o corpo masculinizado, então tá louco, né? E a gente tem um exemplo de muitas mulheres, né? Bonitas, lindas, com o rosto super, né, feminino, que treina no jiu-jitsu. Então, cara, o próprio Caio Carneiro, a esposa dele treino. Estavam lá, né? Assim, isso que eu acho legal. E o jiu-jitsu é o seguinte, só te interrompendo, a gente tava em São Paulo. No tatame é todo mundo igual, cara. É isso que eu ia dizer, cara. O tatame é todo mundo igual, isso né? Isso é legal, né? Tu vai lá em São Paulo, tu vê um monte de cara celebridade ali treinando. Aí tá o gurizão ali que é motoboy, tá treinando junto ali com o Thales Gomes, que é um multimilionário. E aí, daqui a pouco, o cara ali, ele é mais graduado que o Thales e o cara tem que, sabe? Vai perguntar uma coisa pra ele, vai tirar uma dúvida, então se torna muito mais acessível. Gera esse network, né? Gera, porque a gente brinca, esse dia eu tô falando, no tatame não tem chave de carro, no tatame não tem camisa Lacoste, no tatame não tem marca de cinto, não tem atacado. No tatame é todo mundo igual. E já se tem essa ideia. Lá em São Paulo foi muito legal, porque tu olhava pro lado, tinha o Caio Carneiro fazendo ali, tu olhava pro outro, tava o Thales do G4, não sei o quê, tu olhava pro chão, tava o Fábio Gugero sentado no chão, olhando pro relógio.
E é todo mundo igual, num certo respeito. Então, assim, quem mora em São Paulo ou grandes centros, até nós aqui, tá? Não tem grandes celebridades aqui, mas tem uma galera massa ali. O cara que mora em São Paulo ou grandes centros, a Academia da Aliança tem muita gente de renome lá dentro. E lá dentro, todo mundo igual. Se tu for lá para Jardins, lá pro Fábio, daqui a pouco tu vai estar treinando do lado de uma referência muito grande tua e o cara vai lidar contigo. Vai ser super acessível pra te conversar, tá? pô, pra estar ali recebendo uma mentoria do cara que outras pessoas teriam que pagar, né? Porque muito esse dinheiro cara, pra ter acesso a ele. O que eu noto? Esse cara que é acostumado a ser tietado na rua e todo mundo quer tirar autógrafo e tal, não sei o que, tirar foto. Quando ele tá lá no tatame, ninguém quer tirar foto com ele. Ninguém quer uma assinatura dele. Todo mundo igual. Aí eles começam a se abrir um pouco mais. Eles se sentem à vontade para ter amigos, então, ali. Isso é muito legal. Às vezes o cara falou eu não me lembro quem foi que falou. E lá em São Paulo também diz assim, antigamente os caras jogavam golfe pra fechar negócio, pra né, chegar, apertar a mão e tudo mais. Hoje em dia os caras vestem o kimono. Que virou o esporte dos grandes empresários, né, cara? Esses dias, eu não sei se foi tu que falou, Fábio, se eu ganhasse um percentual de cada negócio que sai daqui do tatame, Deus o livre. Elias, eu gosto de permanecer num período de podcast que é o período de 1 hora, que é o período que eu gosto de consumir podcast também. A gente poderia ficar um dia inteiro aqui falando, porque eu realmente sou e estou apaixonado pelo jiu-jitsu, mas eu queria que tu deixasse uma dica, que tu deixasse, né? Esses dias eu estava vendo o JJ, e aí ele tem esse quadro, assim, né? A gente vai poder repetir um pouco, assim. Se tu fosse convidar alguém para tomar um café hoje, né? Ir lá na padaria do Steve, lá, o que tu falaria para essa pessoa, né? Quem tu convidaria e o que tu falaria para essa pessoa? E aí depois eu quero que tu dê uma dica pra galera. É difícil, né? Acho que todo mundo gostaria de conhecer e tomar um café seria Jesus, né? Acho que não tem um nome mais forte do que esse, né? Mas vamos lá, se a gente fosse falar, cara, no mundo da luta, acho que vamos puxar pro mundo da luta, né? Mas se fosse pensar no mundo, seria Jesus. Mas no mundo da luta, eu gostaria de conhecer o Rickson Gracie. O Rickson seria legal, se fosse na minha área, né? Falando da minha área. Né? Seria ele. Ele tá vivão ainda, né? Seria ele, com certeza. E uma dica pra galera, cara, acho que pode dar... uma sugestão, né? Uma dica, um conselho, na verdade, para todo mundo, que eu vivo sempre falando isso, não deixe de fazer as coisas por ter medo. Não deixe o medo fazer com que tu não vivencie novas experiências, ou não se arrisque, ou não abra um negócio novo, ou não tente estudar alguma coisa nova. O medo de fracassar, o medo... Para nós, né, no jiu-jitsu, o medo de se machucar, o medo de, vai que eu não gosto, vai que não dá certo. Acho que as pessoas deixam, né, de descobrir o grande potencial delas por causa do medo, né? E o desafio, né, é muito importante. Então, busca sair da zona de conforto e grandes desafios, que aí tu vai descobrir o teu grande potencial, porque o homem, ele precisa de desafio para poder alcançar, né, e saber o real potencial que ele tem por trás, né? Dentro de si. E tem essa questão de buscar o conforto no desconforto, né? A nossa vida, ela é no desconforto. Não existe crescimento no conforto. Então, se tu quer crescer, tu tá no desconforto. Mas como encontrar o conforto no desconforto? Acho que o jiu-jitsu traz muito isso, porque tu fica muito no desconforto lá. E às vezes tu conseguir só respirar já é um pouquinho de conforto. Mas não assusta a galera, isso é só na turma de avançado. Os iniciantes bem mais tranquilo. Tá? Elias, onde é que a galera encontra a Aliança Americana? Aliança Americana nas redes sociais, no Instagram. E a gente tá localizado aí no bairro Montanha, bem facinho, na beira da RS aí, pra quem é de Lajeado. Com certeza já passou lá na frente, lá e já viu. É isso aí, tem o Instagram, tem todo mundo lá. O Elias é um cara bem ativo na plataforma ali também, é um cara que tá sempre motivando a galera, né? Então, gente, quem ficou com a gente até agora aqui, obrigado. A gente pede para compartilhar, porque a gente entende e o algoritmo também entende que quanto mais a gente levar esse assunto para frente, mais interessante ele é e mais o próprio YouTube vai entregar. Então, agradeço a todo mundo que tá aqui com a gente. Obrigado, Elias, por mais uma vez estar presente aqui. Valeu.